mostrando como eu fiz a primeira página da minha primeira história em quadrinhos. Bom, eu comecei fazendo as margens, porque eu fiz um teste, né, para fazer as histórias, e eu achei que com as margens fica bem legal, porque assim não dificulta a gente a ver como fica, né, e dificulta a ver os desenhos, também a ler. Eu achei que ficou bem legal. Eu já fiz a capa da história. Essa aí foi a minha primeira folha, tava mostrando aí a margem direitinho. Daí depois eu já fui começar a fazer meu primeiro quadrinho. A história, ela é um pouco diferente, então, caso vocês querem que quando eu acabar eu leia pra vocês, eu posso ler. Mas, como eu ainda não acabei, eu não vou contar sobre o que fala, né? Daí eu fiz o meu primeiro quadrinho e depois eu comecei a desenhar, né? Claro. Eu comecei a fazer uma praia aí. Se eu ler a história pra vocês, vocês vão entender o porquê. Mas, como eu nunca tinha feito uma praia, eu achei que ficou bem legal. E como, tipo, eu não sou uma artista profissional, né? Claramente. Eu fiz bem simples, né? Porque como eu sou, tipo, eu tenho 11 anos, então, como eu não sou uma artista, eu só fiz do jeito que eu consigo desenhar. E é isso, olha, tava ficando assim. Eu mostrei um pouquinho mais pro lado da câmera, né? Mas tudo bem. Daí depois eu comecei a fazer o segundo quadrinho. Pra vocês, a imagem tá espelhada, então eu fiz o segundo quadrinho no local errado. Mas, na verdade, tá tudo certinho, porque pra vocês a imagem fica meio espelhada aí, né? Mas, bom, daí eu comecei a fazer, eu peguei ali minha capa pra ver como que era a menininha direitinho, né? Que é a minha protagonista. Então, eu comecei ali a desenhar ela de uma maneira mais simples, pra que possa caber ali dentro. E também pra conseguir fazer em todos os quadrinhos, né? Uma maneira mais simples mesmo. Daí eu fiz ela com o cenário da praia, né? Com nuvens e um sol, olha só. Ficou bem simplesinho mesmo. Daí depois eu fui fazer o terceiro quadrinho, né? Enfim, o próximo quadrinho. Daí eu tava fazendo aí, eu fico apagando um pouco porque tem hora que não fica muito reto, então eu preciso ir arrumando, né? Mas daí aí era o meu terceiro quadrinho. Eu ia fazer um balãozinho com a mão da bonequinha. Daí eu tava fazendo o balãozinho, eu ia fazer a primeira fala dela. Como era um pouco grande, né, eu demorei um pouquinho pra escrever. E eu escrevi de letra bastão pra que todo mundo que vê a história possa ler com facilidade. E depois aí eu tava desenhando a mão da bonequinha, né, porque obviamente ela tem que ter uma mão. Aí, no caso, era só a mão mesmo e depois eu ia fazer a outra parte ali do mar, como se ela estivesse apontando para algo. Então, eu desenhei ali o mar, bem simples mesmo. Eu parei aí um pouquinho porque eu fui beber água. Mas, enfim, se eu der essas paradinhas é que eu vou beber água, enfim. Daí eu comecei a fazer o cenário e ficou dessa forma. Daí, claramente, eu continuei desenhando, né? Eu peguei ali pra fazer outro quadrinho menor, tá? Porque senão não ia caber, né? Então, eu fiz um quadrinho menor mesmo. E eu comecei a desenhar. Como é uma história em quadrinhos, tem bastante desenho, bastantes falas, né? Aí eu tava fazendo outra fala, que foi bem rapidinha de fazer. Lembrando que esse vídeo está acelerado, né? Como vocês podem ver, porque senão o vídeo teria, sei lá, uns 55 minutos. Daí eu comecei a fazer a personagem novamente, né? Porque como ela é a principal, ela vai aparecer bastante. Daí eu tava fazendo ela aí. Lembrando que eu fui colorir depois, tá? Olha, ficou aí. Eu não gostei tanto desse desenho, mas como é uma história em quadrinhos, né? E a minha primeira ainda por cima ficou legal. Daí eu medi aí, né, quanto de espaço que tava pra fazer, porque senão o espaço ia ficar muito pequeno, daí não dava pra desenhar direito. Então eu medi e fiz o quadrinho pra eu fazer o resto da história, né? Eu não lembro quantos quadrinhos teve. Acho que foram 6, talvez. Não sei. Mas, enfim, não foram tantos também. Mas eu gostei bastante. Aí vocês podem ver um pouco do meu cabelo, né? Porque eu cheguei um pouquinho perto pra fazer. Porque esse foi o que eu achei mais difícil de fazer, que foi a bonequinha caindo. Porque tava ficando muito grande pro meu desenho, enfim. É um quadrinho que eu não gostei tanto, mas pra minha primeira história ficou bem legal. Até, né? Porque, assim, não tá perfeito. Mas daí eu fiz aí ela caindo do jeito que eu podia mesmo. E depois eu fiz um balãozinho de fala mesmo.
Daí eu fiz alguns detalhes e fui para o próximo quadrinho, né? Eu estava quase acabando os detalhes, né? Porque tem bastante detalhe, porque tinha 2 pessoas nesse quadrinho, então era um pouquinho complicado, né? Mas, enfim, eu fiz aí as pessoinhas, que eu achei que ficou bem legal, porque como é muito pequenininho de fazer, né? É um pouco complicado, mas até que ficou bom, eu gostei. Daí eu estava fazendo a segunda pessoa, eu tive um pouco de dificuldade. Se eu não me engano, eu desmanchei ela e depois fui fazer de novo. Mas tudo bem, no final eu achei que... Aí, olha. Mas no final eu achei que ficou mais bonito dessa forma que eu fiz, né? Essa forma final. Porque ficou mais simples e também, mas a aparência mais bonita, assim. Enfim. Eu tava fazendo aí, né, de uma forma mais simples e eu fui para o próximo quadrinho. Esse quadrinho foi um pouco maior, porque era um desenho um pouco mais detalhado, que seria dela mergulhada no mar. Eu pensei, nossa, como que eu vou fazer isso? Então eu fiz ela meio que sentada, ó, o quadrinho é maior, e daí eu fiz ela meio que sentada no fundo do mar. Daí eu tava fazendo algumas bolhas, eu fiz algumas algas e tudo mais. E daí eu estava fazendo o desenho dela, tipo, quando você pula, digamos, eles falam de bomba, né, assim. Então, eu fiz ela nessa posição. Achei que ficou bem legal, ficou simples, mas eu gostei. E eu fiz alguns detalhes aí do mar, né, e tudo mais. Olha só. Não deu pra ver muito bem, mas enfim. Daí depois, eu fui fazer algumas algas e também algumas conchas. E eu fui para o próximo quadrinho, que é um dos últimos quadrinhos, né, que eu fiz. Que é esse aí de baixo, eu tava medindo ele, ficou um pouquinho torto, mas daí eu fui arrumar. Alguns quadrinhos não ficaram perfeitamente retos, né, afinal não dá pra fazer tudo reto. E agora que eu vi que minha cachorrinha apareceu no vídeo ali atrás, mas tá bom, né. Daí eu dei uma pausa pra eu beber minha água e voltei a desenhar. Eu desenhei, se eu não me engano, um baú com um bichinho dentro, que eu não posso falar o que é, porque senão eu vou estar dando spoiler, né? E, gente, lá vocês verem minha cachorra ali atrás, né? Porque agora que eu fui perceber que ela apareceu no vídeo. Então, assim, se ela tiver ali, desculpe, tá? Mas daí eu tava fazendo o baúzinho aí, tipo da capa, porque é tipo da capa mesmo. Depois eu vou mostrar a capa certinho aí no final do vídeo pra vocês. E, enfim, daí eu tava fazendo aí o baú. Ficou bem bonitinho, eu gostei bastante. E eu fui fazer os 2 próximos quadrinhos. Eu acho que foram 2. Foram 2. Só que eu fiz eles juntos, porque era um a ver com o outro, entendeu? Daí eu fiz eles juntos e separei no meio, porque foi mais fácil mesmo, essa a solução que eu tive. Daí eu desenhei primeiro a protagonista. E depois eu desenhei... Calma aí, deixa eu lembrar. Depois eu coloquei um diálogo, né, escrito no balãozinho de fala, com um personagem embaixo. Que já vocês vão ver que eu acho que eu mostrei o resultado de como ficou. Daí eu tava fazendo o balãozinho, né, eu tava escrevendo o que tinha. Ficou um pouquinho grande, acho que tem 3 linhas ou 4. Enfim, mas ficou legal, eu gostei. Daí, se eu acabar, né, essa história, eu posso contar tudinho pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Esse foi um desenho bem rápido, daí eu fui pro próximo quadrinho, que é o penúltimo. Não lembro quantos quadrinhos foram, né, mas esse aí foi só uma escrita, né, que ela passou de um lugar pro outro. Daí eu coloquei aí o nome do lugar que ela foi, né, pra não ficar bagunçado. E desenhei o lugar que ela foi, que no caso aí, já vou falar, que é a casa dela, né? Foi bem difícil fazer esse quadro, porque ele tinha que ser pequenininho, então foi complicado, mas eu gostei. Eu não gostei muito desse desenho aí, da casa dela, porque ficou bem simples, sabe? Eu queria algo mais elaborado, mas mesmo assim tá bom, eu gostei do resultado. Foi um desenho bem simples, né? Como eu já havia dito, só fiz uma árvore e a casa... E é isso, né? Daí ficou dessa forma e daí eu fui colorir, né? Eu agilizei o processo e também o processo do contorno, porque senão o vídeo ia realmente ficar, tipo, muito grande.
Então aí eu fiz o contorno das margens e eu usei giz de cera porque ele colore bem mais rápido, né? Em lugares maiores, tipo essa areia aí, eu colori com giz, que daí já ficou até com o aspecto de areia e também colore muito mais rápido do que a lápis. É a mesma coisa com o mar. Eu não tenho muitas cores de giz, mas eu achei giz, não sei. Eu achei, né? E daí eu resolvi fazer essa técnica que eu acho que fica bem legal. E daí eu já faço com menos tempo do que eu faria com lápis normal, né? Esses lápis meus são aquareláveis, ou seja, na água eles ficam tipo tinta, mas eu resolvi não usar com água porque senão ia transferir para outra folha, né? E como eu vou desenhar na outra folha, eu não queria isso. Daí eu comecei a colorir os outros quadrinhos, né? Como eu falei, eu não colori, tipo, todos os quadrinhos, nem contornei com vocês, porque senão, como eu já disse, ia ficar muito grande e também vocês iam ficar até cansados, né, desse processo. O cabelo da menininha aí, como vocês podem ver, é azul, o que eu achei bem legal, porque eu nunca fiz uma menina de cabelo azul, pra falar a verdade. Então, foi legal e também foi bem fácil, né, de colorir com giz, porque eu acho a cor desse giz azul muito bonita. Daí eu falei, por que não fazer no cabelo, né? Daí depois eu esqueci de um detalhe. Eu tentei arrumar, mas não ficou visível. Essa parte que eu fiz com marca-texto cinza não ficou muito bom, mas eu resolvi fazer, né, mesmo assim. E eu fui colorindo o resto. Basicamente, é isso que eu fiz. E agora com vocês o resultado final. Essa é a capa, é muito bonita, eu gostei bastante. E esse aí foi o resultado final da história. Não dá pra ler direito, né, e tudo mais, mas ficou assim, espero muito que vocês tenham gostado.